Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração. Uma gratidão muito grande por mais essa semana. O coração está aqui quentinho, que é a semana da noite de autógrafos, né? Do lançamento do nosso livro Que Assim Seja, na próxima quarta-feira, depois de amanhã, às 19h30 na paróquia. Tenho aqui da Ascensão do Senhor, tenho recebido muito carinho, muita demonstração de afeto já por esse livro. 2 amigos, o Lu Viola, né? E o Rodrigo Moraes, cada um, Lu com Márcio Didier e o Rodrigo, 2 músicas com o mesmo título, Que Assim Seja, em homenagem a esse nosso momento de oração, as nossas homilias, ao nosso livro. Também eles vão se apresentar, vão cantar para a gente, ajudar a gente a rezando no nosso lançamento. Enfim, estou muito feliz, esperando todo mundo com muita alegria, com muita gratidão. Terei algumas palavras ali e vou dizer sobre essa minha alegria e, sobretudo, minha gratidão. É um livro que, na verdade, é um presente, né? É um presente que eu estou recebendo das mãos de muita gente querida. Mas deixa para falar no dia, você vai escutar lá. É uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, uma semana cheia de graças que eu desejo para você. Entregando essa semana ao Divino Espírito de Deus, ao coração amado de Jesus, pelas mãos amorosas da Virgem Maria. Eu entrego, meu irmão, minha irmã, a sua semana. Entrego as decisões que você vai precisar tomar, entrego a força que você vai precisar ter para atravessar obstáculos, entrego a gratidão que você vai sentir no coração pelas vitórias e belezas e graças alcançadas. Entrego tudo ao Divino Espírito Santo, ao coração amado de Jesus pelas mãos de Maria. Meu irmão, minha irmã, que esta semana seja aquela semana, uma semana especial. Especial por quê? Especial porque na presença do Senhor. Uma semana na presença do Senhor. A partir de hoje, coloque a sua vida, se disponha, coloque as disponibilidades do seu coração na presença do Senhor. Que Deus abençoe tua semana, meu irmão, minha irmã, e para que ela seja o que ela deseja ser, para que Jesus seja essa presença forte, que o seu coração esteja disponível a perceber a presença de Jesus. Peçamos o Espírito Santo de Deus, supliquemos, necessitados, carentes que somos da graça do Espírito Santo, supliquemos amorosamente: vinde, Espírito Santo. Vinde sobre nós e dai-nos a graça da tua misericórdia. Vinde, Espírito Santo, enchei a nossa vida do teu amor, da tua bondade. Vinde, Espírito Santo, dai-nos um espírito de gratidão, e eu já agradeço por tanta gente que eu encontrei nesse final de semana. Muita gente na paróquia, no aprofundamento do Escalada. Gente me dizendo que acompanha, que ouve, que reza comigo nesse momento. Dai-nos, Senhor, pela graça do Espírito Santo, um espírito de gratidão por tanta gente que faz parte dessa ciranda. Dai-nos, Senhor, um espírito de discernimento para que sempre possamos escolher os melhores caminhos, da forma mais verdadeira, da forma mais profundamente vinculada a Ti. Vinde, Espírito Santo, ajudai-nos a ser terreno bom para acolher a palavra, terreno bom para que a palavra, a semente da palavra em nós, germine, cresça, floresça e frutifique em frutos de vida, em frutos de sinal potente do amor de Deus no mundo. Vinde, Espírito Santo, prepara o nosso coração, ilumina as nossas trevas, rega a nossa secura, internece a nossa dureza. Vinde, Espírito Santo, completa o que falta em nós, para que possamos compreender, meditar, rezar, contemplar e viver a Tua palavra. Arma sobre nós, Divino Espírito, uma tenda de amor e de misericórdia. Vinde, Espírito Santo, é o que nós te pedimos. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 4,
os versículos de 43 a 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse Jesus a quem amamos, seguimos e servimos é o Senhor da vida. A igreja vai nos oferecendo, já nas proximidades da Semana Santa, sinais eloquentes dessa verdade. Jesus é o Senhor da vida, é o Senhor da história. Jesus tudo pode. Por isso, já como que para anunciar a Páscoa, nós podemos acreditar verdadeiramente, até porque já testemunhamos o ressuscitado, que a vitória definitiva não será da morte, a palavra última não será da morte. Nós celebramos sim a ressurreição de Jesus. E ele vai realizando esses atos de cura, esses atos de reavivamento, esses milagres extraordinários, não como um fim em si mesmo. O próprio João, aliás, vai dizer lá no fim do seu evangelho: muitos outros foram os sinais que Jesus realizou. João usa a palavra sinal, porque o sinal sempre aponta para uma outra realidade. O sinal não é um fim em si mesmo. E quando João diz que era um sinal, para nos dizer que Jesus, ao realizar esses sinais, que nós convencionamos chamar de milagres, esses sinais, ele está apontando para uma realidade maior. Porque se fosse para realizar o sinal, o milagre pelo milagre, ele teria curado todo mundo. Ele podia ressuscitar todo mundo, curar todo mundo, mas alguns momentos, em algumas situações concretas, justamente como anúncio dessa vitória da vida sobre a morte. Porque a vida sempre vence. A vida sempre vence. A morte não tem a palavra definitiva. Muitos interpretam a nossa celebração da Semana Santa como uma celebração da morte de Jesus. Não. Nós celebramos naquele tríduo pascal a morte, porque foi um fato, e nela também Jesus foi vitorioso, porque realizou plenamente a sua missão. Mas, em vista da ressurreição, o grande dia para o cristão, aliás, o maior dia do ano litúrgico para o cristão, não é a Sexta-feira Santa, mas é o domingo de Páscoa. Por causa dessa consciência grande que trazemos, razão da nossa fé, razão do nosso caminhar, razão da nossa esperança, consciência de que a vida sempre vence a morte. O bonito foi que aquele homem acreditou. A palavra é muito forte. Aquele homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora.
ele tomou posse do sinal, tomou posse da palavra de Jesus. Tome posse também, meu irmão, da vitória da vida em sua vida. Tome posse da vitória da vida no tempo e na eternidade, em todas as situações concretas. Quando a noite for tenebrosa, lembre-se que logo vem uma manhã radiosa. Quem tem fé sempre olha para o horizonte com esperança. E a nossa esperança tem nome, nossa esperança é Jesus Cristo. Força, fé em todos os dias dessa semana, em todos os dias da sua vida. Que assim seja e que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.